que eu não sei se Galópolis me adotou ou eu adotei Galópolis. Um conflito de trabalho na Itália, em 1890, foi o que deu origem à história de Galópolis. Insatisfeitos com a redução salarial, 308 tecelões emigraram para a região sul do Brasil. Ao navio atracar, alguns se dispersaram em São Paulo, outros em Porto Alegre, Flores da Cunha, Veranópolis e Caxias do Sul. Aqui a história então de Galópolis, ela é composta com os imigrantes que chegaram em 1880, 85, né? Chegou a maioria dos imigrantes que vieram, os primeiros vieram de Esquil. Aqui em Galópolis se nascia auxiliada por uma parteira, que se chamava Silvia Beló, que é uma senhora que ajudou a nascer N crianças aqui em Galópolis. Porque naquela época não tinha médico em Galópolis. Tinha que procurar recursos em Caxias, sabe? As primeiras oportunidades de trabalho foram na agricultura. Por volta de 1894, alguns sócios organizaram um promissor lanifício. Anos depois, estradas foram construídas para possibilitar o acesso de matéria-prima à fábrica. A própria BR-116 era uma grande atração na medida que a gente não tinha todo esse movimento que existe hoje, mas a gente encontrava, quando passava um veículo, um momento assim de olha lá, vamos ver, sabe, e assim vai. Eu adoro morar aqui, é um lugar muito bom. Lugar pequeno, todo mundo se conhece, então é muito bom. E parece que é um lugar que é distante de Caxias, mas é um bairro de Caxias, só que fisicamente um pouco deslocado pelos acidentes geográficos. Então a gente, quando está em Galópolis e vai até o centro, diz, vou para Caxias. Quando está em Caxias, que vem para Galópolis, vou para Galópolis. A impressão que dá é que a gente está indo para uma outra localidade. Mesmo sendo um bairro, pela condição geográfica e pelo hábito, a gente parece que está num lugar independente, numa cidadezinha próxima a Caxias. Eu digo em Galópolis, muito longe. Muito longe. Eu digo mais, às vezes é mais fácil vir a Galópolis do que em determinados bairros. E é bom de morar aqui? Muito bom. É um lugar tranquilo para se viver, tá? Onde as pessoas ainda se conhecem, se cumprimentam, sabem o fulano, se visitam. Hoje, felizmente, as árvores voltaram. E Galópolis tem que cuidar que esses interesses imobiliários não cheguem aqui. A sorte nossa é que aqui é uma área bastante com declive acentuado, uma topografia que não ajuda a especulação imobiliária, porque senão isso aqui vai desaparecer. Nós tínhamos uma vida simples, dependíamos quase que exclusivamente do Lanifício São Pedro, que na época os proprietários eram os
Ismael Chaves Barcelos. Galópolis teve o lanifício, no tempo que eu trabalhei, que foi de 1966 até 96, teve seus altos e baixos e tal, mas eu cheguei a trabalhar no lanifício com 700 funcionários. Trabalhei na firma, né? E era uma coisa que eu entrei com 14 anos, né? E a gente não tinha muito estudo, nada. E me botaram a trabalhar naquilo lá, era difícil. Do que era? Era fios de seda. O lanifício era o provedor e organizador das demandas sociais, surgidas dentro e fora da empresa. A construção de um conjunto habitacional, municiado com água e luz, alugado por um valor simbólico, garantia aos operários um ambiente confortável. E o povo de Galópolis saía da firma, trabalhava em turma, meu marido também, eu era solteiro, ele solteiro também, ia trabalhar porque eles tinham que tirar água. E não tinha aquele maquinismo de agora, que tem tudo, tinha que tirar baldes, a água. O povo ia lá e todo mundo ajudou com tijolo, tudo, o povo mesmo, né? A atração assim, principal de Galópolis no lanifício, né? Porque antes do Hércules Galó chegar aqui já existia uma cooperativa, né, formada por antigos funcionários da indústria têxtil, principalmente lá da região de Esquil, e que com a vinda deles se gerou toda essa infraestrutura inicial que foi essa cooperativa, né? E depois de tantos anos nós chegamos a um outro estágio em que o próprio lanifício se transformou novamente numa cooperativa. A grande maioria das pessoas passaram e trabalharam no lanifício, então deixaram a sua colaboração dentro dessa história toda que o lanifício tem. Esses italianos que vieram da região do norte da Itália, Schio, etc., eles vieram muitos que eram da área têxtil. E especialmente os que, uma turma que veio aqui para a Quinta Légua, eles eram oriundos do lanifício Rossi, da Lana Rossi, na cidade de Schio, norte da Itália. Poxa, eles chegaram aqui, eles sabiam fazer tecido. Aí, lá por 1894, eles se reuniram aqui na Quinta Légua e começaram a entabular negociações para fazer uma fábrica. Mas aí, os italianos, meio criativos e tal, se reuniram na hora de comer os pinhão e resolveram botar que tal nós mandar vir uns tear de lá, tear velho e tal. E embarcaram 2 no navio ali, foram para lá e trouxeram todo mundo tinha um pouquinho de dinheirinho no bolso, trouxeram uns tear e fizeram uma casinha de madeira ali. Esses italianos que queriam fazer um lanifício, como eles conheciam o ofício, eles começaram a procurar aonde vamos fazer o lanifício. Porque não existia energia elétrica. E como é que tu vai fazer uma fábrica sem energia? E era tudo mato. Aqui era mato. Em 1894, quando eles tiveram a ideia de fazer o lanifício, aqui era mato. E aí é que entrou o Galó, mais tarde, com a comercialização, com a ampliação da empresa. E o Galó caiu na mão de um comprador só, que era o Chaves Barcelos. Em 1904, o empreendimento ganhou impulso com dinheiro de Hércules Galó. Como propulsor da indústria têxtil na Serra Gaúcha, Hércules Galó foi responsável por colocar o município no cenário econômico do Rio Grande do Sul. Tudo isso graças ao seu trabalho visionário ao administrar, de forma bem-sucedida, um pequeno lanifício adquirido em 1904, na localidade Vale del Profundo, transformando em indústria.
o italiano injetou investimentos na modernização do lanifício. Em 1912, o grupo Chaves e Almeida e Galó concretizou o negócio. Surgia assim o Lanifício São Pedro. Após a morte de Galó, em 1921, a família Chaves Barcelos assumiu o controle acionário da empresa. Em 1913, o Lanifício aqui era um grande fornecedor de... Um dos poucos. Tinha a Rengens em Rio Grande, o Renner em Porto Alegre, a Rio Guaíba em Porto Alegre, tinha em São Paulo. Mas era uma fábrica importante, o Lanifício. E em 1913, eles tinham um grande cliente que inaugurou, era o maior atacado do Rio Grande do Sul, se chamava Chaves e Almeida, de Porto Alegre. O Hércules Galó se associou a esse grande cliente, que foi a família Chaves Barcelos de Porto Alegre. Fundaram uma empresa chamada Chaves, Irmãos e Companhia. Aí então, começou, era uma empresa limitada, já não era mais uma cooperativa. Era uma empresa limitada. Em 1979, o grupo Chaves Barcelos vendeu o Lanifício para o grupo Calil Seber, que passou a se chamar, então, Lanifício CBSA Indústrias e Exportação. Se trabalhava muito para exportação, se atendia grandes confecções no país. Então, o Lanifício teve uma crise com os importados e a concorrência, etc. E não suportou o mercado e faliu. Eu me lembro na época que ainda trabalhavam aqui embaixo, antes da falência, eu morava aqui próximo, e tinha o pessoal que trabalhava aqui, depois teve aquela... antes da falência, teve aquelas manifestações de greve, e aí faliu, fechou mesmo, né? Foi aonde começou a fechar tudo, e aí o pessoal que trabalhava no Lanifício na época, os funcionários formaram um grupo e compraram, e hoje é Cotegal, a fábrica é Cotegal, que é um grupo de novo, né? Formou a cooperativa de novo, no caso, como era antigamente. Aí, os funcionários do Lanifício, eles inicialmente arrendaram a fábrica. Eles queriam preservar o próprio emprego. E também para a família Seber, era um ônus. A família Seber não queria demitir ninguém, a família Seber sempre foi muito boa para os funcionários. Em 2001, os bens da massa falida do grupo do Lanifício Seber foram a leilão. Então a Cotegal, em 2001, ela arremata toda a parte cercada da fábrica, depois comprou lá a parte da hidráulica, que acabou vendendo, mas essa parte que está cercada hoje, que vocês conhecem, ela foi arrematada no leilão e começou a caminhar pelas próprias pernas. Quando entrei nesse prédio aqui, que eu vi tudo abandonado aqui, só esse salão de festas aqui foi aonde eu resolvi montar uma chapa para concorrer à Associação dos Moradores e batalhar junto aos órgãos públicos para comprar este prédio e voltar a ser da comunidade, né? Porque era da massa falida, aí o Moinho conquistou, arrecadou no leilão. E aí, graças a Deus, 2 anos, acho, que o Sartori comprou, na época ele era prefeito, e agora a gente está aguardando a entregar para a comunidade, né? Porque a gente tem a Associação dos Moradores aqui dentro, tem o Clube de Mães, eu estou com o telecentro ali montado, só que a infraestrutura ainda não dá, né? Tem que... A energia elétrica ainda tem que rever tudo isso aí, né? Então a gente fica imaginando como será o dia da inauguração aqui, né? Da entrega oficial mesmo. Como é que é? Eu já coloquei mais ou menos o nome aqui, é Centro Comunitário e Cultural de Galópolis. Esse é o nome que vai ser aqui? Por enquanto eu botei esse nome, vamos ver se continua.
religião católica foi um dos mais poderosos elementos que caracterizaram a vida no distrito de Galópolis. Os operários do lanifício, por exemplo, eram amplamente incentivados a participar da missa dominical. Aqui em Galópolis tem uma tradição religiosa muito forte do catolicismo. Tá? Sempre, tanto pela escola, que era das irmãs, que eram do Sagrado Coração de Maria. Hoje tem algumas pessoas que têm outras orientações religiosas, sem problema nenhum. Não existem outros templos assim maiores de Galópolis. Tem pequenos templos assim onde se reúnem pessoas e tal, mas nada assim do porte daqui, né? Aqui a maioria, a grande maioria, posso dizer que são católicos. A partir de 1939, numa comunhão de esforços e com o trabalho voluntário de operários, a Igreja Matriz começou a ser construída. Inaugurada em março de 1947, a edificação se destaca no bairro. A imponência da torre principal e os vitrais, importados da Alemanha, dão um toque especial na construção. A primeira missa, essa cadeira aqui foi porque eu ganhei do padre, essa aqui, porque eu trabalhei 14 anos no salão paroquial. A Igreja Velha tinha muito mão de obra artesanal, feita na madeira e tal e tal. Quando tem a nova pronta, desmancharam a igreja, desmoronaram tudo. Tinha pedra, tinha madeira, escultura. Tinha uma maravilha, podia ter sido feito um museu, uma coisa. Desmancharam tudo. Que essa igreja é muito bonita. Essa igreja, o grande patrocinador dessa igreja foi a família Chaves Barcelos, junto com a comunidade de Galópolis, trabalharam. Ela foi inaugurada em 1947, ela tem os vitrais, vieram da Alemanha, ela é uma maravilha de uma igreja. Tá? Essa igreja está tombada. Não. Essas bruxas no cinema, não. Bruxa disseram que tinha aí para São Francisco. É o tal de Sanguanel, que nem bem descrito ele seria um tipo de saci pereré, que no campo é o menino de uma perna só, né? Aquele vermelho. Aconteceu que todo mundo foi procurar, ninguém viu, né? Ele contou a história dele, que ficou fora, que uma criança levava leite para ele, e chamavam Sanguanel, né? Em italiano Sanguanel. Aquele cavalo que amanhecia suado, que ele amanhecia com as crinas trançadas, e amanhecia bem suado, e que provavelmente era um tipo de morcego. E só que se soube. Cada um contava a sua versão, né? Às vezes desaparecia uma moça de casa e ela voltava no dia seguinte e meia atrapalhada, meia desarrumada, meia descabelada. Então, era conveniente para a família dizer que foi o Sanguanel, né? Criado em 2011 com o propósito de ser tutor das residências restauradas e preservar a memória de Hércules Galó, o Instituto está localizado em 2 casas de madeira, com características coloniais italianas.
Tombadas pelo Patrimônio Histórico de Caxias do Sul, em 1º de julho de 2010, o local passa a figurar no cenário dos endereços históricos do município. As obras demandaram cerca de 2 anos e meio de intenso trabalho. Quando surgiu essa oportunidade e a vontade do José de transformar esse espaço aqui num espaço que passe a acolher a memória da família, a memória da passagem do Hércules Galó e de sua família aqui por Galópolis, em nossa região, nós começamos a nos envolver sobre 2 frentes muito importantes, o lado profissional e o lado afetivo, né? A criação do Instituto Hércules Galó tem como finalidade promover atividades culturais, educacionais e de lazer. O foco é a exploração do turismo, com o intuito de transformar Galópolis em um polo de desenvolvimento regional. Eu acho que o principal é o resultado total que a gente tem. Embora ainda possa se fazer muito mais por elas, mas eu acredito que nós já chegamos num estágio bastante interessante quanto à recuperação e à restauração das casas, para criar realmente uma nova ocupação a partir desta história de uma casa que abrigou uma família que tinha o uso residencial. O Instituto Hércules Galó, ele nasceu com a intenção de ser o grande tutor dessas casas aqui. Na medida que nós temos essa estrutura, e essa estrutura nós desejamos que ela permaneça aqui por muito tempo, e com isso ela vai ter que se autossustentar para que isso se viabilize no futuro. Nós estamos aqui agora, mas daqui a 100, 150, 200 anos, enfim, nós não sabemos o que vai acontecer. Porém, nós queremos que o Instituto passe a cuidar dessas casas. Mesmo aqui em Galópolis, nós imaginamos que nós podemos transformar muitas outras casas, muitos outros espaços em locais atrativos. Eles já o são por todo esse sítio que nós encontramos hoje. Porque eu acho que a história é uma coisa que desperta muito interesse e na medida que as pessoas começam a ter referências sobre essas informações históricas, a gente percebe o quanto é importante a história para as pessoas. A casa também está maravilhosa. Para Galópolis é um presente. Essa foi uma experiência bastante interessante, o fato de desenvolver um trabalho num espaço em que eu conheço desde criança. A família Chaves Barcelos foi uma das maiores empreendedoras na história do Rio Grande do Sul. No distrito de Galópolis, o empresário Ismael Chaves Barcelos se destacou por realizar ações significativas nas áreas têxtil, de ensino e religiosidade. A família Chaves Barcelos era provedora do Educandário, escola que ainda é responsável por educar os jovens do charmoso bairro caxiense. E nós tínhamos um colégio com aproximadamente 400 alunos, tinha meia dúzia de professoras que eram freiras, que davam aula de manhã e de tarde, só elas, e davam um nível de ensino surpreendentemente positivo, que todos os alunos que saíam daqui, onde eles iam, eles faziam boa figura.
acho que foi em 58, acho que foi, 57, o professor Luiz Gazola iniciou uma campanha para fazer o ginásio, se chamava naquela época. Era o estudo além do primeiro grau, nós chamava. Mas não era primeiro grau, eram os 5 primeiros anos. E o Luiz Gazola iniciou uma campanha para fazer o chamado ginásio, que seriam os complementação do primeiro grau. Ponto de encontro na década de sua fundação, o cinema de Galópolis exibia clássicos religiosos. As sessões eram assistidas por boa parte da população, que via na construção uma nova forma de entretenimento e conhecimento, depois de um dia exaustivo no trabalho. Após o primeiro período, as sessões começaram a ser taxadas como cansativas, por tratar de apenas um tema específico. O cinema tem uma história, é uma luta. Quando eu vi, o cinema era do... Quem construiu o cinema foi uma figura histórica de Galópolis, Vitório Diligente. E ele era um saudosista, ele fez funcionar o cinema, ele trouxe as músicas tradicionais, as óperas. Na época lá, em torno de 1930, por aí, quando a gente sabe que existia um cinema, existia um círculo operário, todas as casas, uma estrutura de lazer um salão de festas bem interessante, a praça, a igreja, quer dizer, tinha todo um cenário de uma cidade, de uma pequena cidade bem estruturada, né? Onde as coisas de fato funcionavam. E a Igreja Católica fez tanto, até que comprou o tal de cinema dele. E falava mal dos filmes, falava mal a Casa do Diabo e não sei o quê. Depois que a igreja comprou, começou a passar filme de santo, o pessoal vinha, não tem problema. Mas esgota, né? Filme de santo não tem tanto assim. Aí começaram a passar outros filmes, né? E no fim estavam passando, começou a precisar passar filmes que antes eram condenados também, né? E a igreja queria fechar. E eu, no tempo que eu lutava pelos interesses da sociedade, eu encetei uma campanha de resistência para eles não fechar. E enfrentei uma luta e segurei ele aberto, assumi eu o cinema. O meu sonho era manter essa casa desse nível que ela estava, para uma apresentação teatral, para uma orquestra sinfônica, para um ensaio de cultura, para alguma apresentação de um coral, para uma coisa assim, né? Mas não foi entendido pela sociedade, nem pela igreja, nem nada, e paciência, né? Mas olhando para isso, eu digo que valeu a pena, pelas amizades que eu acabei fazendo e por poucas coisas boas que a gente fez. Uma delas foi açaí. Açaí foi muito importante.